Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar mais uma vez com vocês nesse domingo, para a gente poder aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um de nós nesse momento, para que essa palavra seja plantada e possa produzir muitos frutos agradáveis a Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouves, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor deixa bem claro nesse Evangelho que a semente caiu em 4 terrenos diferentes. Isso nos dá a conhecer que nem todo terreno, nem toda pessoa está pronto para acolher a palavra e fazer com que ela brote e dê frutos. Eu vou dar um exemplo bem simples, acompanhado de um testemunho, para ficar bem fácil, para todos nós poder compreender bem esse Evangelho do semeador, que é muito profundo. Quem já tocou roça, plantou às vezes um canteiro de horta, plantou uma data vazia do vizinho, ou mesmo um vaso de flor, sabe entender bem mais fácil.
Quando a gente vai plantar alguma coisa, o que precisa de primeira mão? Precisa ter o desejo, a vontade. Você planeja, você sonha, você prepara aquele canteiro naquele determinado lugar, você já sonha aquele canteiro florido, então nasce o desejo, a vontade de você fazer o plantio. Depois, segundo passo, o que a gente tem que fazer? A limpeza. Muitas vezes, aonde a gente vai plantar, está cheio de capo de tijolo, de lata, bicicleta velha, tanta tranqueira, e a gente precisa limpar. Aí, depois de tudo limpo, a gente vai jogar um esterco, a gente vai jogar um adubo, vai cavucar, vai preparar, vai fofar bem a terra. Para quê? Para que a terra fique pronta para você poder cultivar a semente. Isso é na nossa vida normal. Agora, no campo espiritual, é a mesma coisa. Não muda nada. A gente precisa preparar o terreno para quando a semente chegar nesse terreno, ele já esteja pronto para que possa produzir fruto. Eu fui um menino nascido de uma família muito católica. Então nós começamos a ir na missa desde quando nascemos. E depois a gente começou a preparar para a primeira comunhão, para a crisma, aí depois participamos de grupo de jovens. Enfim, a minha adolescência todinha e parte da minha juventude foi dentro do seminário Nossa Senhora de Fátima, em meio aos freis e aos seminaristas. E eu participei de muitos encontros, tudo encontro vocacional, encontro de teologia, retiro de carnaval, retiro de encontro de jovem, encontrão, muitas coisas eu participei de retiro e encontro. Casei, eu participei de 2 encontros de casais, fiz o cursílio. Então eu tive momentos e oportunidade muito grande para que essa semente chegasse a ser plantada. No entanto, ela foi caída, mas nesses terrenos, aonde muitas vezes ela caía, brotava, mas logo murchava. Por quê? Porque às vezes quando a gente ia num retiro, a gente ficava ali uma semana, 15 dias, naquele fogo, naquela coisa, mas logo, com o passar do dia, esfriava. Um dia, precisando por uma certa necessidade, não vai dar para mim detalhar isso agora, mas um dia eu precisei ouvir a fita da vida de São Francisco de Assis. E isso eu já estava com 40 anos de idade. Veja bem, se passaram 40 anos. E aí eu precisei assistir essa fita para fazer uma preparação. E na minha casa, sozinho, na minha sala, morando na casa de tábua, ali eu e a TV, vendo aquele filme, da metade do filme para frente, eu fui sentindo uma transformação tão profunda dentro de mim, que até hoje é inexplicável explicar o que aconteceu. E quando acabou aquele filme, eu comecei a cair na real de que eu já não era mais a mesma pessoa. Eu era uma pessoa totalmente diferente, com olhar nas pessoas, com um modo de ver a vida, com um modo de ver as coisas de Deus, e eu fui a primeira pessoa a notar essa diferença. Depois veio minha mulher, minhas filhas e os vizinhos, os parentes e os amigos com o qual a gente convivia. Tanto que a gente depois começou a ir na casa de certas pessoas, e aí começava a beber cerveja, aquela festa, tudo, aí as pessoas começavam a falar: cadê o Oswaldinho? O Oswaldinho não veio? Mas faz tanta falta o Oswaldinho aqui. Por quê? Porque o Oswaldinho era aquele que chegava no lugar e já soltava aquele repertório daquelas piadas mais depravada que existe, já chegava tirando sarro de um, gozando na cara do outro. Esse era o Oswaldinho. E de repente, esse Oswaldinho se transformou num outro comportamento. Era uma outra pessoa. Então as pessoas começaram a notar essa diferença brusca que teve na minha vida. E até hoje, muitas vezes, em determinadas ocasiões, a gente se torna como se fosse um incômodo. Porque muitas vezes tem pessoas ainda que se reúnem e evitam de chamar a gente. Por quê? Porque tira aquele clima que eles já estão habituados, que eles estão acostumados, das piadas, das brincadeiras, das farras. E quando a gente se faz presente, parece que esfria, cria-se um incômodo. Então, este é o significado dessa semente da terra boa. Então,
Muitas vezes nós precisamos preparar esse terreno. Às vezes a semente já foi lançada a cada um de nós muitas e muitas vezes, mas ela não encontrou ainda o lugar pronto para que ela pudesse brotar e frutificar. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo se daqui uns dias alguém chegasse para mim e dissesse: Oswaldinho, aquela pregação, aquela palavra foi dirigida para mim naquele dia e eu também tomei um novo rumo de vida. Mas se não for o momento ainda, que essa palavra seja para ser apenas o adubo, a matéria orgânica, o preparo do seu terreno. E que talvez um dia mais para frente, essa mesma palavra na boca de um outro servo possa cair no seu coração de um modo que ela possa brotar e dar muitos frutos que possam agradar a Deus. Eu desejo você, meu irmão, minha irmã, de coração, que essa palavra possa ganhar um novo sentido na sua vida, como ganhou para mim naquela tarde assistindo aquele filme. E que você tenha condições de produzir a maior quantidade de fruto possível. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um bom domingo, uma boa semana na fé para cada um de nós.